Nesse vídeo você vai entender como acontece a persuasão na nossa sociedade. Vamos trabalhar um conceito da janela de Overton. Esse conceito fará com que você consiga entender, de uma vez por todas, como as ideias são implantadas na sociedade. Vamos ver como a aceitabilidade das ideias da sociedade acontece. Obviamente, você vai entender como você é manipulado. E isso será um antídoto contra o caos, para que você não seja o tempo todo enrolado pela mídia, políticos e etc. Você está no Língua e Poder, eu sou Olavo Bactiniano. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então, primeiro vou conceituar para vocês o que é a janela de Overton e quais são os estágios disso. Depois vamos ver os mecanismos e agentes do movimento da janela, quem são os operadores que fazem com que essa janela ela seja deslocada daqui para ali, dali para aqui. Vamos ver alguns exemplos, tá? E vamos analisar aqui alguma coisa de publicidade para a gente ver um pouco como é que funciona. E vamos ver essas estratégias de movimento e contra-movimento. Portanto, esse vídeo será um pouco mais longo, mas será uma aula muito profunda. Vai valer seu like, fique até o final. Então temos ali, esse conceito nada mais é do que um espectro de ideias, que ela pode ser considerada aceitável ou não pelo público. E esse conceito vai moldar a nossa interpretação. E a nossa persuasão será concedida ou não nos textos através desse conceito interpretativo. E como que eles vão fazer isso? Eles vão trabalhar com a aceitabilidade das ideias apresentadas. Então, primeiro quero que você reflita um pouco em como que a linguagem pode expandir ou restringir essa janela. Como que isso pode influenciar as suas percepções e crenças? Todos nós achamos que as nossas percepções e crenças elas foram fruto de de um pensamento refletido, foram fruto de nós mesmos, mas na verdade, o ambiente e os nossos estímulos eles fazem com que você, querendo ou não, seja pelo menos em parte puxado de um lado para outro, tá? Então, a janela de Overton vai ser o conceito central. Foi criada por Joseph Overton e descreve o espectro de ideias consideradas socialmente aceitáveis ou politicamente viáveis. Veja bem, nós estamos tratando de moralidade, mas de tolerância pública. O que seria essa tolerância pública? Seria o quanto o povo permite e o povo aceita a discussão de algumas ideias, tá? Então, essa janela, na verdade, a gente colocou aqui até uma janela, né? Essa janela, ela tem etapas. Ela não é uma janela que simplesmente é só uma visualização aqui. Aqui a visualização da janela é porque mostra que a paisagem que estiver aqui, você vai ver a partir daquilo que foi dado para você, tá? E o que que significa esse deslocamento? Que eles podem deslocar a janela de Overton para um lado ou para o outro, fazendo com que as ideias elas sejam aceitáveis ou não. Então, o primeiro nível é quando uma ideia ela é inimaginável. São ideias consideradas completamente fora dos limites do discurso público, muitas vezes vistas como absurdas ou moralmente inaceitáveis. Então, como é que funciona o processo? Alguém decide que alguma ideia inimaginável ou absurda ela tem que se tornar uma política pública. O que é uma política pública? Uma obrigação de todos. Você vai reconhecer aqui, durante esse percurso, algumas ideias aí, tá? Então, essa ideia, primeiro, ela está lá no imaginário como algo que ninguém nunca vai cumprir. Lembre-se aí do momento de saúde pública, que as pessoas tinham que usar fralda na cara. Se você falasse um pouco antes que eles iam te forçar a ir num restaurante e quando você tivesse sentado, você não precisaria colocar uma fralda na cara, mas quando você se levantasse, você precisaria colocar, e que isso te protegeria de um micro-organismo minúsculo que fura essa fralda, ninguém acreditaria. Porém, a pressão da janela de Overton fez com que muitas pessoas partissem de uma ideia
absurda, que qualquer um com um pouco de neurônio vê que é absurda, para uma política pública, tá? Então a gente vai trabalhar como é que isso aqui vai funcionar. Então, como é que a gente faz para o inimaginável virar radical? São ideias que, embora elas sejam extremas, ela começa a ser articulada por vozes marginais. Então, quando saiu essa questão da saúde pública, por exemplo, eles começaram a fazer uma reportagem aqui, uma reportagem ali, mostrando como o mundo estava lidando com essa questão de saúde pública. E aí as pessoas, é como se fosse plantando a sementinha. E aí esse status quo, esse mundo normal, ele acaba sendo desafiado no pensamento das pessoas. Mas, claro, isso aqui sem ampla aceitação. Demora um pouco para você sair daqui para chegar aqui. Não tem como sair do inimaginável para política pública aceita de uma vez. É impossível, tá? Não tem como. Então, primeiro você tem que fazer com que vozes marginais, e esse termo aqui não é um termo errado, tá? Lembra lá que é um pessoal que é um pouco mais antigo, o quanto que o cigarro ele foi demonizado e foi trocado por uma outra substância, né? Ele foi trocado por causa disso daqui. A princípio era uma coisa aceitável, depois vozes marginais e estudos, entre aspas, começaram a dizer que faz mal, indiferente se faz ou não faz, não interessa, e a partir disso foi se substituindo por outra substância e todo mundo dizendo aí que ela era menos nociva. Claro que os primeiros que levantaram as vozes foram os marginais, só depois que vieram os outros, tá? Então, do radical para o aceitável, vamos ter ideias que, após alguma discussão, começam a ser percebidas como opções legítimas. Ou seja, você precisa que os marginais levantem a bola e que a inteligência aí, que jornalistas, professores universitários, professores e tal, comecem a discutir isso como se fossem, para que elas sejam percebidas como opções legítimas, tá? Embora não sejam preferência entrando num aspecto de debate público, então assim, você começa a ter ideias idiotas como vamos pegar todos os apartamentos e o governo vai decidir o preço. E aí essas ideias elas começam a criar uma faixa de opção na cabeça das pessoas, mesmo sendo uma ideia absurda, que isso aí é simplesmente entregar tudo na mão de um burocrata, tá? E aí o debate público vai acontecer em torno de ideias para que ela, não para que você convença, que você ainda não está no estágio do conhecimento, do convencimento, aqui você está no estágio da percepção. Você quer apenas que o povo perceba isso como uma opção, mesmo que não seja uma opção preferencial, tá? Então veja, você saiu do absurdo, as vozes que estão à margem começaram a desafiar o que está acontecendo sem ampla aceitação. Isso se torna um debate, e aqui você precisa dar voz, né, da mídia para fazer isso. Talvez o desespero deles com rede social, porque fica difícil você massificar o mesmo discurso quando você não tem uma caixa de ressonância dizendo a mesma coisa. E aí, a partir disso, isso entra no debate público, ainda sem preferência, tá? Na sequência, isso vai se tornar algo sensato. Essas ideias elas vão ganhar tração e vão passar a ser vistas como soluções razoáveis ou lógicas para problemas existentes, começando a ser considerado por um público maior. Então, a partir do momento que você vai levando isso para o debate, as pessoas começam a pensar nisso e alguns começam a achar que isso seria alguma coisa até razoável de ser feito. Né? Pensa, pensa, por exemplo, coisas como invasão de terra pelo MST. É uma coisa que qualquer um que pense duas vezes vai ser contra. Mas, como isso daqui foi sendo trabalhado, muitos já acham que é uma opção sensata, mesmo sendo absolutamente incoerente, porque se isso for aceitável, então todo mundo que não tem terra pode ir lá e tomar a terra do MST pela mesma razão que o MST tomou de outra pessoa. Logo, o próprio princípio é incoerente, mas as pessoas ainda assim aceitam, ok? E se você ficou nesse vídeo até agora, não deixe de dar o like e compartilhar lá no grupo para ajudar-nos, ok? Então, na sequência, depois essa ideia vai se tornar popular. Elas vão ser amplamente apoiadas pela maioria da população, se esse trabalho aqui tiver sido bem feito, tá? E defendido por figuras públicas e meios de comunicação. Então, você partiu de algo inimaginável para algo que
grande parte da população, ou pelo menos grande parte da população perceptível que esteja aqui nos meios de comunicação, começam a apoiar isso. E por que que essa distinção é importante? Porque muitas das políticas que se tornam, aspas, populares, elas não são populares. Elas são apenas reverberadas por figuras públicas e por meios de comunicação, né? Vamos pensar, por exemplo, aí na questão das pessoas que querem um equipamento para defender-se, de salvar a própria vida, etc. Houve um plebiscito no Brasil, no qual 70% da população, mais ou menos, eu sei que foi uma votação absurdamente expressiva, disse que queria sim ter o direito de se defender. Mesmo assim, a mídia e as figuras públicas repetiram massivamente isso até que isso foi impedido. Ou seja, não é uma coisa popular, o povo é contra isso, tá? O povo é contra isso. Mas essas figuras fazem essas caixas de ressonâncias reverberarem a mesma coisa como se fosse uma coisa verdadeira. Logo, eles fazem com que eles se autolegitimam e transformam isso em política pública, tá? Que aí se torna o seguinte: as ideias são institucionalizadas para transformadas em leis, regulamentadas em programas governamentais, refletindo a vontade política e aceitação social. A aceitação social aqui a gente também vai colocar entre aspas, porque muitas vezes o povo não aceita, mas ele não tem meios para evitar que essas políticas públicas, muitas delas não muito inteligentes, sejam implantadas. Então, veja bem, a janela de Overton vai sair do imaginável para a política pública, e aí nós temos dois percursos. Pode ser que a ideia ela realmente chegue numa ideia de aceitação social. Vamos pensar no caso do divórcio, por exemplo, que era inimaginável. Depois você cria uma fratura e as pessoas dizem que seria uma solução radical, por exemplo, para algum problema de agressão, de traição e etc. Depois isso se torna aceitável com o passar do tempo. Depois isso passa a ser visto sensato dependendo da situação, torna-se inclusive popular, depois vira uma política pública. Porque vocês sabem que antes o divórcio ele era proibido, até que depois na política pública ele se torna aceitável. E como que essa janela ela vai se mover? Tá? Ela é dinâmica, ela é movida por instituições, mídia e líderes de opinião. Textos como novela, discurso e política, eles são cruciais para essa redefinição. Então, às vezes, você pode ter um líder carismático, essa carinha desse aqui parece de alguém, né? Com determinação e confiança. Parece um cantor esse daqui, vocês sabem quem. Você pode puxar tá, a partir de protestos, tá? Então, por isso que a esquerda faz protesto com meia dúzia de gato pingado, mesmo que você não tenha uma aprovação popular, isso serve para você puxar o discurso político, que vai forçar a política pública, tá? Então, às vezes, você nem precisa de convencer o povo. E os jornalistas aqui discutindo e revisando documento, ou seja, eles fazendo o planinho aqui para salvar a sociedade na cabeça deles, e aqui eles vão decidir o que, que eles vão falar para o público. E veio a internet e arrebentou com isso daqui, por isso que eles não gostam da internet, porque antes eles poderiam sentar aqui e definir qual ideia seria discutida. Hoje eles não podem mais fazer isso. Então, o que que acontece, né? Quando a gente analisa um texto, sempre vai ter ali uma opinião explícita do autor que vai permitir enxergar ali a janela e quais são as ideias aceitáveis pela opinião pública. Esse texto geralmente ele vai buscar expandir ou restringir, tá? Quais as implicações dessa manipulação para a nossa compreensão da realidade e do debate político. Então, o que que acontece? Quando a gente lê o texto, esse texto aqui, ele geralmente vai tentar ou levar para fora ou tentar restringir algum tipo de ideias. E como é que isso pode funcionar na nossa compreensão da realidade? A gente tem que ficar esperto para saber que quando algo aparece nos textos ou no debate público, não é à toa, aparece com alguma razão. Então, se você pensar, ó, isso daqui é uma coisa que hoje não funciona mais, mas é uma coisa de 1922. Então perceba, a capa da revista Smart Set, de 1922, arte moderna e isso daqui. Hoje a gente já vai ter outro tipo de visualização. Ó. Você vê que o visual clean, você vê até o shape, a cara da menina é outra, tá? Isso tudo funciona. Vamos ver uma manchete aqui para a gente tentar entender. Ó. A manchete 1 ela pode dizer: manifestantes ocupam a avenida e causam caos. Ó, uma palavra que puxa para algo negativo. Vamos ver o outro. Movimento social
toma ruas. Ah, meu Deus, toma as ruas por educação e fecha a avenida. Então perceba, aqui você pode chamar de manifestante e aqui você pode chamar de movimento social. Isso aqui vai ter uma carga positiva. Isso aqui vai ter uma carga negativa, tá? A própria palavra ocupação aqui também não é uma palavra lá muito boa. Tomar as ruas aqui fica parecendo como se fosse um evento, né? E que olha o motivo, ó, educação. Educação é uma palavra sempre muito boa, né? E é sempre uma coisa abstrata. Fala assim de educação, você nunca consegue explicar direito o que que é. É educação para eles, às vezes é dar dinheiro para professor de faculdade viajar. Eles falam que isso é investir em educação, tá? Então veja, essa manchete emprega termos como ocupam e causam caos, que evocam desordem e ilegalidade. A escolha lexical, ou seja, de palavras, tenta posicionar a manifestação como inaceitável ou radical. Isso busca deslegitimar o ato, influenciando a percepção pública. A linguagem aqui não é neutra, mas persuasiva. Claro que assim, não existe linguagem neutra, tá, pessoal? Ela sempre está querendo levar para algum lugar ou para outro. Isso aqui, claro, visa moldar a sua opinião. Esse daqui já está usando o movimento social, sugerindo legitimidade e propósito. O termo fecha a avenida é mais descritivo do que causa caos. Então, esse aqui ele tem mais a ver com a realidade do que esse daqui. Eu sei que você pode dizer, ah, mas se fechou a avenida vai causar caos. Sim, verdade, mas factualmente, o fecha a avenida ele é mais realista do que o causa um caos, tá? Então a intenção é classificar a ação como sensata ou popular, buscando apoio. E a escolha de palavras ela acaba validando a causa e os participantes. Então, uma das coisas que a gente usa muito é o eufemismo, colocar entre aspas. Repetição, ela vai reforçar a ideia. Então você pode ver que quando a mídia quer bater numa coisa, ela cria algum tipo de palavra golpista e com a palavra gatilho, né, como golpista, isto, fóbico, aquilo, e vai repetindo isso como se fosse um senso comum, como se ela estivesse falando, olha o sol. Não, não é o sol. Ela criou um termo e vai repetindo esse termo ad náusea, até que você acaba aceitando o termo, tá? E nós vamos ter apelo emocional também. Sentimento funciona muito, medo, orgulho, empatia, etc. E a autoridade sempre funciona porque ela acaba validando o argumento. Isso aqui é interessante, ó, contra o movimento da janela. Aqui a gente tem esses artistas aqui protestando contra a censura da ditadura militar. Hoje sofre-se aí bastante censura na internet, principalmente, se você não estiver do lado desse povo aqui, né? Se você não estiver do lado desse povo aqui, eles querem calar sua boca de toda forma. Então, qual que é a ideia aqui? Você demoniza as propostas, por exemplo, você chama de inimigo da democracia quem não concordar com você, que é geralmente esse povo aqui que diz isso, tá? Você pode ridicularizar também, solução absurda, chama a ideia da pessoa de absurda, e pode associar coisas negativas, vincular conceitos com resultados indesejáveis. Você pode estigmatizar. A mídia mesmo adora o termo radical, extremista, como se todos eles fossem bastante moderados. Então veja, a ideologia da janela, ou seja, sistema de crença pré-existente, moldam nossa percepção do que é aceitável, vai definir a janela inicial de um grupo. Bolhas sociais e algoritmos de rede vão acabar reforçando essa visão. Isso limita a exposição a ideias divergentes. Então, quanto mais a gente está na nossa bolha, maior a possibilidade da gente ser enganado por ideologia, porque a gente não consegue sair muito disso. E aí vem outra coisa que é o efeito manada, que é a conformidade social impulsionando a aceitação de ideias. Pessoas vão tender a seguir a maioria, mesmo sem reflexão crítica. Eu não gosto muito do termo crítico, não, mas eu deixei aqui, vamos entender crítico aqui no sentido de pensar na coisa se é certo ou errado, e não no sentido do criticismo marxista, tá? Isso pode acelerar o movimento de conceito da janela de Overton. A pressão social sobrepõe-se à lógica individual. Então acontece que quando a pessoa é pressionada pela mídia, pelas instituições, pelos artistas, etc., é muito comum que a pessoa acabe abandonando a própria individualidade, porque nadar contra a corrente é muito difícil, e a pessoa acaba meio que aceitando as ideias. Então veja, dentro do contexto histórico a gente vai ter conflitos, crise econômica, elas vão acabar, elas vão acabar definindo o que é politicamente aceitável. E essas mudanças culturais e movimentos sociais, como por exemplo o mulherismo aí,
ele vai impulsionar e reconfigurar a janela, expandindo a discussão pública. E a gente vai ter, por exemplo, contra-movimento esse mulherismo aqui, a gente vai ter o movimento Pio, né, que vai fazer um balanceamento disso, que é uma reação a essas mudanças culturais e sociais impostas. Esse movimento tenta minimizar isso. Então, se você pensar na abolição, por exemplo, era impensável acabar com isso antes. Só que a janela, através de movimentos que puxavam a opinião pública, acabou fazendo com que as pessoas achassem que não deveria haver pessoas trabalhando de graça para outras, tá? E aí que vem aquele negócio. Será que existe limite nessa janela? O limite, na verdade, é o tempo e o espaço, pessoal. Nem toda janela, nem toda ideia é normalizável. Ela é aceitável socialmente? Depende, tá? Claro que a realidade ela se impõe. É muito difícil você conseguir fazer as pessoas acreditarem que o sol é azul. É difícil, né? E a realidade ela é objetiva. Ela vai impor barreiras intransponíveis? Eu diria que sim, tá? Mas a gente tem casos aí de que você consegue olhar para uma coisa e a pessoa negar aquilo, tá? E ética e direitos humanos são limites fundamentais? Não, porque observe aqui, ó, fazem parte da atual formação, no caso dos direitos humanos aqui, Afeganistão, Cuba, Eritreia, que sequer possuem dados suficientes sobre os direitos. Somália, Iraque, Egito, República Dominicana, Câmbia, do Congo, Arábia Saudita, Camarões e Angola, quais aparecem nas últimas fileiras do ranking, e elas são parte aí desse troço. E aí quem tivesse um pouquinho mais de inteligência diria, puxa vida, então isso aqui não serve para nada, porque se esses grupos aqui que não seguem nada, são eles que querem impor isso para o resto do mundo, é lógico que a gente não vai aceitar. Porém, como eles vão ter uma carga de coisa boa, direitos humanos que apareceu uma coisa muito boa, é difícil de você ir contra, mesmo que você tenha países que claramente são contra. Então, a contra-argumentação na janela. Então, após você analisar essa persuasão, qual contra-argumento eficaz poderia fechar a janela, com aspecto de ideias aceitáveis publicamente, para a proposta do autor, ou abrir janela para uma perspectiva radicalmente oposta, desafiando o conceito estabelecido? Então, isso daí é que você possa pensar. Como que você tem que fazer? A contra-argumentação, ela é muito importante para você fechar a janela ou você abrir a janela. O que é a contra-argumentação? É você pensar, nem que seja só para você mesmo, às vezes nem é para falar com outra pessoa, mas para que você possa sempre pensar no contrário, mesmo que isso contrarie tudo aquilo que você está imaginando. Esse processo é importantíssimo para você ser menos manipulado pela janela de Overton. Se você ficou até aqui, considere se inscrever no canal e deixar um like para ajudar. E até a próxima.